Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 8 de Tevet, melhor dizendo, 8 de Shevat, 5.784 da contar da criação. Estamos no dia 18 de janeiro de 2024, é a era comum. Estamos aí, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Bo, que significa venha. Foi quando realmente o Eterno disse a Moshe, venha ao faraó. O que ele estava dizendo era que, de fato, Moisés não estava sozinho para o encontro com o faraó. E principalmente porque era um momento muito intenso, porque Moshe entraria no cerne do poder do mal daqueles dias. E por isso o Egito, com o seu faraó, estava realmente a potência do poder do mal. E Deus estava dizendo para Moshe, venha ao faraó, venha aqui, ao cerne do mal, né? Onde está o cérebro de toda a maldade existente naqueles dias. Então Deus estava dizendo isso, venha. Por que venha? Porque Deus estava dizendo, você não está sozinho, eu estou com você. E dentro desse aspecto aí, o que nós temos pela frente? O que nós temos pela frente é que, na nossa luta diária contra o mal, nós não estamos sozinhos. Para vencermos a nossa má inclinação, Yetzer Hará, nós não estamos sozinhos. Para retificar o nosso eu, para que seja elevado aos padrões espirituais do Eterno, e assim possamos nos lançar realmente contra a maldade que há no mundo, para purificar o mundo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, significa que nós não estamos sozinhos, e nós não podemos lutar sozinhos contra a força do mal, seja em nós, ou seja no mundo. Nós sempre precisamos da ajuda do Eterno, ajuda de Hashem. Então, por isso, amados, né, essa Parashá Bo, ela traz desde o seu princípio que realmente a luta contra o mal não é uma luta que nós estamos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Hashem, nós precisamos estar junto com o Altíssimo para podermos vencer realmente as forças do mal e transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Então nós estamos no quinto dia, é o quinto dia para o Shabat, né? Então, ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, nós estamos à véspera de Shabat. Então hoje, até o pôr do sol, é o quinto dia para o Shabat, né? Então nós vamos ver aí um aspecto a mais sobre o Shabat, bem como também a respeito da 10ª praga, a morte dos primogênitos, e nesse sentido nós estaremos vendo as reflexões que temos para nós hoje aí, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem, a Ângela Rodrigues e o Arlan Tavares, né? Esse casal é de Pacatuba, Ceará, né? Sempre conexão aí em A Tarde com a Torá. Ao casal Ângela e Arlan, né, Shalom, né? Também o casal Ivan Lisboa e Áurea Lisboa, lá de Pará, né, lá de Belém do Pará, também sempre conectados aí, né? Então a esse casal também o nosso Shalom. A Miriam Barros de Brasília, né? Também está firme aí, sempre conexão com A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. A Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, né? Também firme aí. A Inês Martins, né? Aqui de Pirajuí, da nossa região e da nossa sinagoga Benenor, regional Bauru, né? Então, temos aí a Jaqueline, né? Lá de Osasco, né? São Paulo, né? A grande São Paulo, né? Ela e o marido Luciano, né? Estão também sempre conectados aí, Shalom, Shalom. Vamos também, né, mandar o nosso Shalom aqui para outros amados aí que sempre também estão ligados em A Tarde com a Torá.
o Lino Libeiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Tarcísio Lermer de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, o Marcos de Jesus, o Toninho Teles de Bonito, Bahia, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital, a Mary Leandro de Tailândia, lá no Pará, Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco, a Neiva Pangoni de Maracaí, São Paulo, a Ana Lúcia Campos, né, do Rio de Janeiro, Abimael de Campinas, São Paulo, Leandro Ben Yerudá de Belém do Pará também, o Marcone Oliveira Grané, São Paulo, capital, Maria Luísa Rodrigues Baurich, São Paulo, capital também, a Sandra Salome, a Tsipura Radassa, aqui de Marília, região de Bauru, Jorge Kovacs, São Paulo, capital, a Érica Alves de Borborema, São Paulo, né? Também aqui da região, da grande região de Bauru, a cidade sem limites. A Elizabeth Lobo de Portugal, a Donária e a Cibele Ludmila também de Portugal, né? A Adriane Halushi de Pompano Beach, Flórida, Estados Unidos, e a Paula Nadler, também lá dos Estados Unidos, aí em conexão aí. A Maria do Socorro Salles, Brasília, né, capital federal, também está por aí, Baruch Hashem. Antes de entrarmos na nossa aliá de hoje, né, nós temos aí a nossa aliá, né, no capítulo 11, né, a 10ª praga, né, e nós vamos ver aí, né, as duas mitzvot, né, os 2 mandamentos que Deus deu para o povo judeu cumprir antes do êxodo, antes da saída do Egito, para que realmente tivesse o mérito, né, de sair do Egito. Então é importante, e nós vamos observar isso, né, que realmente Deus ele dá oportunidade para cada ser humano, para que tenha méritos para receber sempre as bênçãos, as graças de Hashem, sem ser o pão da miséria, né? O pão da pobreza, né? Então Deus deu ao povo judeu duas leis, 2 preceitos, para que cumprisse e assim adquirissem méritos para poderem sair do Egito, sem ser com o pão da vergonha, né? O pão da pobreza, mas pelos méritos de obedecer aos mandamentos de Hashem, né? Então, a nossa aliá de hoje, ela está no capítulo 11, né? E vai até o capítulo 12, verso 28, nos falando a respeito destas questões aqui, ok? Primeiramente, nós queremos deixar com os amados aqui, né? Para muitos de nós, né, o Shabat é um grande mundo novo, né? E precisa realmente ser cada dia mais um grande mundo novo, né? Chegando por aí também a Isabel Marmol Piso, né, a minha querida irmã lá de Franca, né, interior de São Paulo, que está aí conectada conosco também, né? E toda a família, e mais um mano, né, o nosso irmão lá, o Francisco, o Chico, né, que também está em Franca, Baruch Hashem. Então vejam bem, para nós, né, o Shabat, ele é um mundo novo, e ele precisa ser realmente um mundo novo a cada dia, a cada semana e a cada novo sagrado Shabat que nós chegamos, né? Então, muitos têm a dificuldade para compreender e realmente, né, sentir a importância do Shabat. É importante você dar o devido valor ao Shabat. O Shabat, ele é um oásis no deserto. Aonde que você encontra nesse deserto tenebroso que é o mundo, aonde que você vai encontrar paz, shalom, né, sossego, tranquilidade, momentos de renovar as forças, as energias, as baterias,
né, para enfrentar os 6 dias comuns é o Shabat. Então, é muito importante sentir a importância do Shabat. Quando colocado, né, de forma escrita o Shabat, né, sobre a questão de observar o Shabat, celebrar o Shabat, parece até uma tarefa de uma dificuldade impossível. Acho que eu não vou conseguir realmente observar o Shabat. Como podemos lembrar-nos, né, de todas as regras, regulamentos, e o que é pior, né, como podemos observá-las? Como se pode respeitar o Shabat nesses dias da era moderna, esse mundo tão conturbado, perturbado, e que está de ponta cabeça, né, esta chamada era moderna, né, como podemos fazer? Não há realmente como imaginar esses detalhes, porém, não é tão difícil como parece. Centenas de milhares de judeus e não judeus estão realmente respeitando o Shabat segundo as suas configurações, né? E esse número, graças a Hashem, está crescendo de forma constante. Então, a maioria dessas pessoas tem a observância sobre o Shabat, que é uma das coisas de fato mais fáceis e mais agradáveis que se possa imaginar. Não é tão difícil assim. É nós que colocamos obstáculos. Mas há realmente uma só maneira de aprender sobre o Shabat. Então aqui, né, os nossos mestres falam, há uma maneira, somente uma maneira de aprender o Shabat. Como? Experimentando-o. Experimentar o Shabat. Você pode lutar sozinho durante algumas semanas. Uma forma muito mais fácil é passar algum Shabat como uma família observante e aprender como se sentir nesse dia. Então, para nós, Bnei Noach, nós temos aí as comunidades Bnei Noach, temos também, né, os locais de reuniões das comunidades Bnei Noach, e também temos as sinagogas Bnei Noach, que estão aí toda sexta-feira à noite se reunindo para celebrar o Shabat, para observar o Shabat. Então, é só você se juntar aos tais para que você possa experimentar o Shabat e realmente ver que não é tão complicado assim, ok? Baruch Hashem. Chegou aí também a Edilane Minorello e o marido, o Claudemir de Jesus, né? Que é o casal aqui da nossa sinagoga Bnei Noach regional, aqui de Bauru. A Edna, né? Que é a nossa querida Edna, é a primeira da fila e da cadeira número 1, né? Que está sempre aí, né? E também a Chesca Matos, né? E o marido Luciano, mais a família ali da cidade de Eusébio, Ceará, né? Que está ali também sempre conectado à tarde com a Torá. Baruch Hashem. Então, você pode experimentar o Shabat, né? Tem uma comunidade Bnei Noach perto de você para você estar junto? Tem uma sinagoga Bnei Noach junto com você, próximo de você? Então, venha somar, venha juntar, né? E dessa forma você vai experimentar o Shabat. Ah, eu não tenho, é muito longe, muito distante, é complicado, etc. e tal. Então, um exemplo é a nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru, que está toda sexta-feira à noite transmitindo a partir das 20h15 a celebração do Shabat, né? E falando nisso, amanhã nós teremos realmente algo excepcional para acontecer. A sinagoga Bnei Noach regional, ela estará transmitindo a celebração do Shabat com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, diretamente da sinagoga Bnei Noach sede aqui Bauru e região, através do Facebook, né, pelo canal do Emerson Felipe da Silva. E também, ao mesmo tempo, né, a Edneu, nós estaremos transmitindo pelo Facebook, por esse canal aqui, por esse canal que normalmente o fazemos, estaremos transmitindo o Shabat também, a celebração, diretamente da cidade de Itaporanga, né?
que é uma cidade onde temos ali um grupo, junto com o Marco Aurélio, né, e a sua esposa e a sua filhinha Rívica, né, que estão ali em Itaporanga e estão pedindo ali, né, uma ajuda para nós, e nós estaremos indo a Itaporanga amanhã, e de lá, a partir das 20 horas e 15 minutos, nós estaremos iniciando a transmissão nossa, diretamente da cidade de Itaporanga, interior de São Paulo, ok? Junto com o Marco Aurélio e o grupo que está reunido com ele, né? E nesse sentido, né, esse grupo é o primeiro grupo que está pedindo, né, uma assistência nossa e ao mesmo tempo está pedindo uma filiação à Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né? Então nós estaremos lá fazendo essa celebração do Shabat e realmente oficializando, né, dessa forma aí o grupo de Itaporanga como uma comunidade Bnei Noach, né, com a liderança local do Marco Aurélio, né, e ao mesmo tempo se filiando aqui à nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ok? Então, que esse seja o primeiro de muitos grupos que estejam aí, né, solicitando ajuda, orientação, e juntos estarmos somando para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, amanhã nós teremos aí duas excepcionalidades, né? Que é o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, transmitindo diretamente da sinagoga pelo Facebook, né, a celebração do Shabat, e nós também ao mesmo tempo estaremos transmitindo da cidade de Itaporanga, junto com Marco Aurélio e os demais integrantes do grupo que ali se encontram, né? Então, quer dizer, você não tem como ir a uma comunidade, né? Não tem perto de você, você está sozinho na sua localidade, então você tem duas opções amanhã para somar, né, nessa questão de celebração do Shabat, ok? Então, por isso, é importante passar realmente um Shabat junto com aqueles que estão vivenciando a celebração do Shabat, seja pessoalmente, você que tem condições de comparecer à sinagoga Bnei Noach, ou a comunidade Bnei Noach perto de você, e caso não tenha essa possibilidade, através de forma virtual, você está somando nessa jornada aí. Então, por isso, né, muitas coisas, né, que você ouve sobre o Shabat pode parecer estranho, mas à medida que você vai vivenciando o Shabat, você vai vendo que realmente é algo prazeroso, ok? O Shabat também deve ser um projeto do tipo, faça você mesmo, ninguém pode fazer por você. Faça você mesmo. Você faz o seu Shabat. E você soma junto com as pessoas em fazer o Shabat. Mas o Shabat é pessoal, ok? Então faça você mesmo. Então, para sentir realmente o Shabat, você não pode esperar que ele venha até você. Muito pelo contrário. Você precisa chegar até o Shabat, né? Então, como está lá em Êxodo capítulo 31, verso 16, a Torá realmente diz, né? Fazer o Shabat. É importante fazer o Shabat. Você deve preparar-se e entrar na atmosfera desse dia, o sagrado dia do Shabat. Somente então será capaz de sentir o seu verdadeiro valor, pois o Shabat não é um exercício intelectual. Se fosse, meditar sobre ele seria suficiente, não precisaria fazer mais nada. Podemos dar explicações, mas a verdadeira compreensão só virá vivendo o Shabat e colocando-o em prática na sua vida e no seu dia a dia. Por isso que depois do Shema, nós temos a bênção do dia, o salmo do dia, né? Então, primeiro dia para o Shabat, segundo dia para o Shabat. Você está se preparando durante os 6 dias comuns para o Shabat. Então, é você vivenciando o Shabat. De certa forma, o Shabat, ele é como o amor.
você pode falar sobre o amor o resto da sua vida. Mas se você nunca sentiu o amor, você nunca viveu o amor, então você nunca compreenderá o que é o amor. É só blá blá blá, blá 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 e blá blá blá, ok? É a mesma coisa que muita gente por aí faz palestras sobre o amor, mas é tudo blá blá blá. A própria pessoa não vive o amor, em muitos casos. São pessoas frias, são pessoas que estão com o seu intelecto 100%, mas estão sem nenhuma emoção. Então o amor é equilíbrio entre o intelecto e o coração. Emoções, intelecto e emoções. Então é um equilíbrio. Ao mesmo tempo você tem a reflexão intelectual do amor, mas ao mesmo tempo você vive o amor. Então você vive um amor inteligente, com paixão, com verdadeiros sentimentos, ok? Então, porém, quando você já se apaixonou, falando sobre o amor, não há mais necessidade de explicações. Então, quando você ama um amor verdadeiro, não precisa explicar para você o que é o amor, porque você vai viver o amor. Você vai querer estar junto com a pessoa amada. Você não quer se separar da pessoa amada. Você vive o amor. Assim é o Shabat. Nós precisamos crescer nesta experiência, o amor para com o Shabat. Nós precisamos realmente fazer de cada Shabat um mundo novo, porque o verdadeiro amor, ele se renova dia a dia. Então o Shabat, ele é um laço de amor entre nós e Deus. Para compreendê-lo, você e eu precisamos apenas experimentar o Shabat, experimentar o que é o amor. E isso está em cada um de nós. Então, faça você mesmo o Shabat. Faça você mesmo o amor. E você compreenderá, sem sombra de dúvidas, o que é o amor e o que é o Shabat. Ok? Baruch Hashem. Edina Silva, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benenor Regional Bauru, chegando por aí, Baruch Hashem. Também temos aí a Maria Soares, lá de Campinas, né? Interior de São Paulo, uma grande cidade do interior de São Paulo, Campinas, Baruch Hashem. Ok? A nossa aliá de hoje, né? Que nós falamos aí que vai do capítulo 11 até o capítulo 12, verso 28, né? Que é a nossa aliá de hoje, onde nós temos aí a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, né? E depois Hashem, ele dá 2 mitzvot para que o povo judeu possa cumprir, e isso daí é creditado ao povo judeu como mérito para terem o direito à libertação do Egito. Então, dessa forma, o povo judeu adquire méritos, né? E por méritos, por recompensa aos seus méritos, tem a libertação do Egito. Então, o povo judeu não vai comer o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha, o pão da pobreza, o pão da miséria? É aquela questão, você não merece, mas você ganha o presente. Mas você não merece. Então, a pessoa que recebe um presente sem merecer, ela até recebe o presente, mas ela sabe que ela não merece aquele presente. Então ela sente que aquele presente para ela é o pão da pobreza, é o pão da vergonha. Mas quando a pessoa ela sente que ela merece o presente, então aquele presente é uma recompensa, é um motivo de alegria, de júbilo para ela, porque ela tem méritos, ela tem valores, e por isso ela recebeu o presente. É isso daqui que realmente a Torá quer mostrar para nós sobre a questão de méritos, ok? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele nos fala sobre a questão de fugir do exílio. Então, ele diz assim,
com referência a essa questão. Vocês devem comer o carneiro ou o cabrito apressadamente. Apesar de os judeus terem renunciado à sua participação na cultura egípcia, porque eles ficaram 4 dias com o seu cordeiro guardado dentro de casa, e durante 4 dias eles ficaram analisando o cordeiro, se de fato ele não tinha nenhum defeito, porque o animal para o sacrifício ele precisa ser perfeito, né? E ao mesmo tempo eles estavam contemplando a idolatria do Egito, porque o cordeiro no Egito era tido como uma divindade, um deus. Então por isso que Deus escolheu o cordeiro, para que realmente o povo judeu pegasse cada um cordeiro e levasse para dentro de casa e ficasse com ele, né? Até completar o 5º dia, né? Então, à tarde, então seriam sacrificados os cordeiros. E isso traz a noção do quê? Que realmente o povo judeu não estava mais conectado com a cultura egípcia da idolatria e das suas ramificações. Então, esse mandamento que eles cumprem traz para eles mérito e o direito, através desse valor, de poder receber a libertação do Egito, ok? Então, por isso, os encantos do materialismo egípcio e as suas ramificações, né, que ainda exerciam, né, uma certa fascinação sobre as nações, os povos, e também, ainda por enquanto, por um breve momento, ainda também sobre o próprio povo judeu, né? Então, por isso, Deus teve de apressá-los a sair rapidamente do Egito, enquanto ainda estavam suficientemente impressionados pelas 10 pragas e dispostos a deixar o único lar que conheciam para se aventurar em algo duplamente desconhecido, o inóspito deserto e uma vida imbuída de santidade. Esta geração que sai do Egito, né, com exceção de Serach, né, a neta de Yaakov, que foi quem mostra para Moshe onde estavam os restos mortais de Yosef, para ser transportado para a terra prometida, devido à bênção que Jacó, Yaakov, o vovô, deu a Serach por cantar, né, o meu tio Yosef vive e governa o Egito. Isso alegrou muito o coração de Yaakov, e isso fez com que realmente o seu espírito rejuvenescesse, voltasse à vida em si, e ele sorriu, se alegrou, e então por causa disso ele abençoou Serach por uma vida longa, né? Então, com exceção de Serach, toda aquela geração do Egito conhecia apenas um lar, o Egito. Não sabia o que era a terra prometida, nem Canaã, porque eles nasceram, cresceram, escravos ali no Egito, então não tinham noção de outro lar. Para eles, o único lar que eles conheciam era o Egito. Então, por isso, realmente estava difícil para sair do Egito. E por isso que Deus deu 2 mandamentos para eles cumprirem, para que eles pudessem realmente ter méritos e, ao mesmo tempo, tivessem uma grande libertação, uma grande salvação de toda a cultura egípcia, com a sua idolatria e todas as suas ramificações, né, de ilusão, e bem como também de fascinação, né? Porque o Egito, até os dias de hoje, a história do Egito, traz muita fascinação, sedução para as pessoas, né? E é uma realidade isso daí. Imagine o grande Egito, que é o mundo que se tornou, né? Um grande Egito. Como que as suas ilusões, suas seduções, né? Os seus enganos, como que ludibriam facilmente as pessoas com as suas diversas ramificações. O mesmo aplica-se, então, quando saímos de um Egito pessoal, ou seja, sempre que deixamos para trás toda a familiaridade de uma forma de anterior de vida e nos elevamos a um novo nível de consciência divina e seu correspondente estilo de vida. É uma mudança, de uma certa forma, radical na própria vida da pessoa. Então a pessoa ela vai ter que mudar de vida por amor
a Hashem, por amor a Deus. Então ele vai mudar a sua vida. Assim, quando uma pessoa ela realmente se apaixona pela outra pessoa, né, ela realmente ama, né, o jovem ama a jovem ama o jovem, o homem ama a mulher ama o homem, né? Então, quando o amor é verdadeiro, há uma mudança no estilo da vida. Por quê? Porque a partir do momento que ambos começam a conhecer os seus gostos e os seus desgostos. Então, aquilo que é de desgosto da pessoa amada, a pessoa vai procurar se abster dela. Então, ele vai deixar de, se ele vivia aquilo, ele vai deixar de viver. Ele vai deixar de fazer, de falar, de praticar alguma coisa que é do desgosto da sua pessoa amada. Assim é nós com referência a Deus. A partir do momento que nós amamos a Deus, nós vamos amar tudo aquilo que Ele ama, entre eles o glorioso e sagrado dia do Shabat, né? Por isso nós precisamos nos programarmos durante a semana inteira para o Shabat, ok? Então o Shabat você não pode encarar como um dia comum, como um dia qualquer. Bem como também, uma das formas de você valorizar o Shabat é você colocar a sua melhor roupa para ir para a reunião de Shabat. Você vai junto à sua comunidade, você vai junto à sua sinagoga Benei Noa, coloque a sua melhor roupa para celebrar o Shabat. Por quê? Porque você vai encontrar com o seu grande amor, Deus, o Senhor, o soberano dos mundos. E aquilo que Deus mais ama, entre tantas coisas, o que Deus mais ama dentro do campo semanal é o sagrado dia do Shabat. Então você vai procurar fazer de tudo para alegrar a Deus a quem você ama. E como Ele ama muito o Shabat semanal, que é um exercício para a redenção final, então você vai no seu melhor estilo. Só isso? Não, tem mais coisa para se fazer no Shabat. O Shabat é uma festividade. Então cada pessoa, cada família precisa se envolver com os quitutes, com as iguarias de alimentação para a confraternização logo após a parte cerimonial do Shabat. Uma mesa farta. Por quê? Porque em Shabat nós temos 2 pães. Por que nós temos 2 pães em Shabat? Era aquilo que Deus fazia no deserto. No 6º dia, Deus entregava ao povo porção dobrada durante a semana, o 1º dia da semana até o 5º dia da semana, era uma porção para 24 horas. Mas quando chegava o 6º dia, Deus dava 2 porções para o 6º dia e para o 7º dia, para que realmente não houvesse falta no sagrado dia do Shabat. Então, os Benei Noa precisam se envolver junto com as suas comunidades, suas sinagogas Benei Noa, se envolver exatamente com quitutes. Cada família, cada pessoa levando seu prato de salgado, seu prato de doce, levando alimentação de diversos tipos, para poder realmente celebrar. É uma celebração, né? Aquelas comunidades que dá para fazer um jantar, melhor ainda, faça um jantar, né? Você se reúne, você é sozinho na sua casa, você se reúne virtual, faça a mesma coisa. Lembre-se que você sozinho na sua localidade, ou você e a sua família sozinha na sua localidade, você se conectando, né, com uma comunidade Benei Noa, com uma sinagoga Benei Noa, na celebração do Shabat, mesmo de forma virtual, você faz parte naquele momento, você faz parte de todo o cerimonial junto de Deus, e Deus está junto contigo. Não tem como você separar você. Fisicamente está separado, mas espiritualmente não está separado. Então você, estando sozinho ou não, só você, ou só você e a sua família, você vista a sua melhor roupa, entre na conexão com o Shabat, através das conexões da internet, né? Coloque sua melhor roupa,
procure trazer ali para o seu Shabat, né, trazer alguma iguaria ou algumas iguarias de você se alimentar logo após a celebração do Shabat, no momento da confraternização. Você vai comer ali o seu salgado, a sua pizza, a refeição que você separar para comer logo após o cerimonial de Shabat. Então, faça isso daí. Deus está vendo, Deus está com você e você está participando, vivenciando o Shabat. Lembre-se que vivenciar o Shabat é vivenciar o amor. Para o atado nego vem no Merial Lanchear com de valor. Então, o mesmo se aplica aí quando saímos do nosso Egito pessoal. Então, nós precisamos sair do nosso Egito pessoal, né? E sempre que deixamos, né, para trás a familiaridade de uma forma anterior de vida e nos elevamos a um novo nível de consciência divina e seu correspondente estilo de vida. No caso específico, nós estamos falando de Shabat no dia a dia, sem sombra de dúvidas, junto com Hashem, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, ok? Vani Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, Moisés Pires e Castro, Bebedouro, interior de São Paulo, a Miriam Oliveira Vidal, né, da cidade do Mel, né, Serra do Mel, Goiás, né, também estão por aí, Baruch Hashem. Para seguirmos esse novo caminho, é crucial manter o nosso entusiasmo e ímpeto, tomando todas as medidas necessárias para não voltar aos hábitos anteriores. Por isso que aqui fala, quando nós deixamos para trás toda a familiaridade de uma forma anterior de vida, de estilo de vida, e nos elevamos. Então, observem bem essa palavra, elevamos, elevação, não é retroagir. Deixar um estilo de vida e retroagir, regredir. Não, é elevação. Então, quando nós deixamos uma forma anterior de estilo de vida e subimos um degrau a mais na escada espiritual e na nossa escada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então é elevação, é você melhorar. Então, é nesse estilo que fala, onde nós nos elevamos também a um novo nível de consciência divina. E aí, então, nós procuramos sempre procurar agradar a quem nós mais amamos. E quem nós mais amamos é o soberano dos mundos, é o único Deus todo-poderoso, né? O Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o Deus da Torá, que a palavra nos fala de forma bem clara. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, é elevação, ok? Miriam Oliveira Vidal, Serra do Mar, aliás, Serra do Mel, Rio Grande do Norte, corrigindo, Rio Grande do Norte, não é Goiás, é Rio Grande do Norte, a Serra do Mel, ok, Miriam? Então, não podemos perder o nosso entusiasmo e o nosso ímpeto em amar o Shabat, viver o Shabat, ser participante do Shabat. Então nós não podemos de forma alguma perdermos o entusiasmo e esse ímpeto. Então por isso você precisa se programar. Por exemplo, chega alguém na sua casa, você vai para uma unidade física, uma comunidade Bnei Noach, uma sinagoga Bnei Noach, você vai, então a visita chegou, visita, eu tenho um compromisso toda sexta-feira à noite de ir na comunidade Bnei Noach ou na sinagoga Bnei Noach celebrar o Shabat. Se vocês quiserem ir comigo, sejam bem-vindos, vamos lá, certo? Se vocês querem ficar, a casa fica à disposição de vocês, mas eu estou indo para celebrar o Shabat. As pessoas não podem te impedir de viver o Shabat. Porque se você se deixar, vamos dizer assim, influenciar porque chegou visita, parente, companhia limitada, e você não celebra o Shabat junto com a comunidade que você está acostumado a celebrar, você estará cometendo pecado de idolatria, porque você estará substituindo o Shabat por outra pessoa.
E ao substituir o Shabat por uma questão dessa daí, você estará cometendo idolatria. Isso não é bom nem para você, nem para as suas visitas, nem para os seus parentes, porque você é uma esperança para elas. E a mesma coisa se você celebra o Shabat em conexão pela internet, de forma virtual, mas espiritualmente falando, muito bem presente, graças a Deus, é a mesma coisa. Ó, toda sexta-feira à noite eu ligo aqui o meu celular, coloco aqui na televisão smart, essas coisas todas da modernidade que tem, né? E eu celebro o Shabat com os meus amados irmãos. Então eu vou fazer isso daqui. Se vocês quiserem ficar comigo na sala para participar, fique à vontade. Se vocês não quiserem, os demais cômodos da casa estão à vossa disposição. Mas agora eu vou para a celebração do Shabat. Ou seja, nada e ninguém pode te impedir de celebrar o Shabat. Ponto. Isto é fugir do nosso Egito espiritual interior. E se você substitui por qualquer coisa ou qualquer pessoa, você ainda está no seu Egito pessoal. Você ainda está escravo. Entendeu? É isso que o Rebbe está trazendo para nós. Por quê? Porque na redenção dos dias de Mashiach, esta precaução não será necessária, uma vez que essa redenção será absoluta e abarcará toda a realidade. Não haverá possibilidade de retroceder à mentalidade do materialismo. Ou seja, nos dias de Mashiach, nós teremos uma mentalidade muito forte, muito real, muito presente, divina. Então não haverá essa precaução e essa preocupação também, né, de se preparar, né, e estar prevenido diante de alguma visita ou alguma questão dentro do âmbito pessoal ou até mesmo profissional. Se programar é importante, ok? No capítulo 11, adentrando mais agora na Aliá, né? Capítulo 11, nós temos aí a 10ª praga, a morte dos primogênitos dos egípcios, né? Então Deus disse a Moshe: eu enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito, e após esta ele enviará vocês daqui. Quando ele os enviar, ele realmente os expulsará daqui. Por favor, fale aos ouvidos do povo, e que cada homem peça a seu companheiro e a cada mulher a sua companheira artigos de prata e artigos de ouro. Ou seja, aqui nós estamos vendo que a orientação divina para Moshe falar ao povo: ó, os homens, procurem os homens egípcios e peçam para eles realmente os bens, prata, ouro, pedras preciosas, etc, 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 na saída do Egito, né, que vai acontecer daqui a pouco. Então os homens falem com os homens, as mulheres falem com as mulheres e peçam todas estas coisas para que realmente saiam do Egito ricos, né? Abrindo um parênteses aqui, né? Eles pediram e o povo egípcio deu, e eles saíram muito ricos. E por que isso aconteceu? Entre outros detalhes, o mais importante deles foi a forma que Deus encontrou para que o povo egípcio pagasse pelos anos de escravidão do povo judeu no Egito, onde viviam escravos sem direito absolutamente a nada, a não ser trabalhar debaixo dos rigores dos chicotes egípcios e outros detalhes mais de sofrimento que trouxe para o povo. Então, agora veio a justiça, determinando o pagamento dos anos trabalhados com juros e correção monetária. Nessa forma, nesta linguagem moderna, para que você possa compreender o motivo pelo qual o povo judeu saiu rico do Egito. Foi a providência da justiça divina, com juros e correção monetária, para ir à terra prometida. Depois, quando nós chegamos no verso 4, Moshe disse ao faraó: isso é o que Deus diz: por volta da meia-noite sairei
no meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, sentado no seu trono, até o primogênito da escrava, atrás dos moinhos, e todo primogênito do animal do Egito. Haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca antes houve algo semelhante, e nunca depois haverá igual. Pois, para os israelitas, nenhum cão irá latir ferozmente por causa de homem ou animal, para que saibam que Deus fará uma distinção entre os egípcios e Israel. Todos esses seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo: saia, você e todos os seus seguidores. Depois disso eu sairei de sua terra com todo o povo. Ele, Moshe, deixou o faraó em grande fúria. Deus disse a Moshe: o faraó não lhe ouvirá, para que meus milagres na terra do Egito multipliquem. Moshe e Arão fizeram todos esses milagres perante o faraó, mas Deus endureceu o coração do faraó e ele não enviou o povo de Israel para fora de sua terra. Ok? Segundo Rashi, literalmente, né, o que Moshe estava dizendo, principalmente com referência à questão do verso 4, né, quando vai acontecer isto? E Moshe disse, né, para o faraó, dando o recado de Deus, por volta da meia-noite, né? Então o Rashi, ele comenta sobre isso, né, que a praga, ela informou ao faraó que a praga começaria precisamente à meia-noite. Uma interpretação não literal, chamada Agadá, é que Deus falou para Moshe que a praga começaria precisamente à meia-noite. Mas Moshe decidiu não contar este fato ao faraó, porque ele temeu que os astrólogos egípcios pudessem errar em seus cálculos a hora exata da meia-noite. E nesse caso, quando a praga não viesse na hora em que eles, né, os astrólogos egípcios, marcaram meia-noite, eles chegariam à conclusão que Moshe tinha mentido. Então Moshe disse ao faraó que a praga iria começar por volta da meia-noite. Ou seja, por volta da meia-noite é um momento específico, por volta da, porém não é exato. Mas Deus disse a Moshe que era meia-noite. Mas Moshe não disse que era meia-noite, mas disse por volta da meia-noite, para que os astrólogos, né, ao marcarem, né, pela cronologia deles, pelas consultas ocultas deles, né, dos astrólogos, eles viessem marcar meia-noite como sendo aquele horário X, e a praga não começaria naquele momento, porque não era a meia-noite de Deus, certo? Então eles diriam que Moshe mentiu. E se a praga acontecesse depois, então eles falariam, né, que não era de Deus, que Moshe mentiu, e que não era o Deus de Moshe que trouxe a praga da morte dos primogênitos. Alguma coisa aconteceu e veio morrer os primogênitos. Então, por isso, Moshe disse, por volta da meia-noite, né? Então, é exatamente um momento que fala, aparentemente, um momento inexato, mas Deus disse o momento exato para Moshe, à meia-noite, ok? Então, era para evitar que os astrólogos viessem mudar, né, o horário, e aí diriam que Moshe mentiu e que o Deus de Moshe não era um Deus preciso, ele era um Deus inexato também, né? Segundo os ensinamentos racídicos, né, então a Hassidut diz, né, meia-noite também é uma expressão de infinidade, dizendo, foi explicado que o faraó foi informado da hora da praga dos primogênitos, principalmente como uma expressão do envolvimento pessoal de Deus. Isso é realçado pelo comentário do Rabi Yehudá ben Beteira, né, na sua Mechilta, que a meia-noite não é um momento definido, mas propriamente um limiar. Assim, a revelação de Deus à meia-noite expressa a verdadeira infinidade de Deus,
como ele pode se revelar simultaneamente dentro do nosso mundo, que é limitado pelo tempo, e ainda assim ele permanece distante deste mundo, no seu trono de glória, que está acima de todo o universo, com as suas mais de 200 bilhões de galáxias, milhões e trilhões de anos-luz da onde nós estamos. Muito além disto está o trono da glória de Deus. Isso diz a Hassidut, né, os nossos mestres do Hassidismo. A meia-noite é uma expressão da infinidade de Deus, que ao mesmo tempo que ele se revela nesse mundo finito, que é finito pelo seu tempo, ao mesmo tempo ele permanece infinito, En Sof, na sua infinidade, à distância desse nosso planeta, que é o planeta conhecido como o mundo da Asiá. É o mundo mais baixo de todo o universo. Então, aí nós temos a infinidade de Deus, ok? Depois nós temos aí, né, nos versos, a partir do versículo 7 do capítulo 11, depois que Deus fala para Moshe a morte dos primogênitos, então a partir do verso 7, Deus diz a Moshe, para os israelitas nenhum cão irá latir ferozmente por causa do homem ou animal do Egito, e ao mesmo tempo junto com ele todas as criações de gados, né? Então nenhum cão egípcio vai latir ferozmente para qualquer israelita ou dos seus animais. Depois dos dados móveis, voltou. Vê se voltou aí. Baruch Hashem. Voltou. Já deram ok aqui que voltou o sinal. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voltou o sinal. Vê se voltou aí, Edna. Ok aí, pessoal? Voltou o sinal. Shalom, shalom. Vamos ver aí. O Arlan Tavares dizendo, ok, voltou o sinal. Baruch Hashem. Você põe no Wi-Fi, cai o sinal. Você põe nos dados móveis da Vivo, cai o sinal. Baruch Hashem. A saída do Egito não é fácil não, gente. A saída do Egito é difícil. Baruch Hashem. Então, continuando. Então, Deus disse a Moshe que os cães egípcios não irão. Caiu, levanta. Caiu de novo. Eita nós. Eita nós. É um monte de litros de etanol. Ok. Vamos em frente? Então, Rashi. Então, Rashi, ele comenta, né, sobre essa questão aí do versículo 7 do capítulo 11, dos cães não latirem para o povo judeu e os seus animais. Então, Rashi diz que significa literalmente que nenhum cão afiou a sua língua, que nenhum cachorro soltou um uivo feroz sequer, né? Segundo Daat Zekenim, ele diz, quando o anjo de morte vem a uma cidade, os cachorros começam a latir. Porém, durante a praga dos primogênitos, Deus fez um milagre e impediu que os cães latissem, impediu que os cães, né, não latissem para os judeus. Berraie, ele também comenta, o fato de que os cães não latiram para os judeus nos ensina que, quando um perigo prevalece, pessoas íntegras são salvas. De acordo com a Kabbalah, um cachorro representa a força de destruição que nunca está satisfeita. Isso é indicado pelo fato de o cão sempre ter apetite e nunca estar satisfeito.
né? Então nós temos aqui duas questões que caracterizam a questão dos cães, né? O anjo da morte, eles pressentem a presença do anjo da morte e eles começam a latir, a uivar, né? Então naquela região ali tem alguém que vai ser levado embora pelo anjo da morte, entendeu? E a outra questão aqui, segundo a Kabbalah, que representa que a força de destruição que nunca está satisfeita. Então, desta forma, né, realmente os cães não vão latir, né, não vão afiar, né, a sua língua, por assim dizer, para latir contra o povo judeu e as suas criações, ok? Segundo Tur Harur, apesar de a terra estar cheia de corpos mortos em consequência à praga dos primogênitos, que normalmente causaria que os cães latissem, não obstante, eles se mantiveram quietos por causa do povo judeu que estava saindo do Egito ao mesmo tempo que a morte já estava em andamento em todo o Egito, né? Já tinha atingido a casa do faraó, já tinha atingido a casa dos generais do faraó, né? E nós vamos ver ali que ele chama Moisés e expulsa realmente Moisés e o povo judeu do Egito. Então, no comentário de Tur Harur, né, mesmo o Egito estando já com muitos corpos mortos, os cães permaneciam em silêncio, porque o povo judeu estava saindo do Egito, ok? Segundo Or HaHaim, este era um modo de determinar se um egípcio tentasse escapar junto com os judeus, pois se um grupo não fosse completamente judeu, os cães, né, começariam a latir. Então, dessa forma, segundo Or HaHaim, né, ele fala que se um egípcio quisesse se infiltrar no meio dos judeus, então o cão latiria, identificaria o egípcio, e o egípcio era tirado ali do povo e voltaria para o Egito, né? Então, são essas questões que nós temos aqui sobre a questão dos cães. Segundo, né, uma Mishnah, nós temos aí também o seguinte: em cada portal de entrada e saída do Egito, né, tinham ali estátuas de grandes animais selvagens e cães selvagens, né? Então, quando alguém tentava fugir do Egito, né, pelas feitiçarias, né, dos astrólogos e feiticeiros do Egito, essas estátuas criavam vida e elas pegavam o fugitivo e automaticamente o fugitivo era morto e o seu corpo era levado para dentro do Egito para que todos pudessem ver o que acontece com quem tenta fugir do Egito. Então era impossível uma pessoa fugir do Egito, mas agora, saindo do Egito não de forma fugitiva, ou fortuita, né, mas sim por determinação do próprio faraó, certo? O que aconteceu? Mais de 3 milhões a 5 milhões de judeus estavam saindo do Egito. E junto com ele estava saindo uma multidão de raças diversas que eram escravos no Egito. Porque o Egito era a grande potência da época, que conquistava as nações e escravizavam as pessoas. Então, nesse momento, essa mistura de povos, que não eram egípcios, mas das 70 nações que eram escravos no Egito, eles aproveitaram e saíram junto com o povo judeu. A princípio, saíram como convertidos na crença do Deus dos judeus. Então, na realidade, só de judeus tinha de 3 a 5 milhões. Alguns dos nossos mestres falam que tinha até mais de 5 milhões de judeus. Mas a mistura de raças, então coloca aí mais alguns milhões. Então significa que, entre aspas, né, de 5 a 7 milhões de pessoas, por exemplo, saíram do Egito pelos portais e nenhuma das estátuas criaram vida para perseguir ou resgatar os escravos que estavam saindo do Egito, porque o povo judeu e a mistura de povos eram escravos no Egito.
entendeu? Então o Midrash fala isso daí também. Isso também é uma forma que está implícita: nenhum cão irá latir ferozmente, né, para o povo israelita, ok? Então esse é um outro detalhe aí, ok? Depois nós adentramos antes da concretização da praga e a saída do Egito. Então agora Deus vem e dá dois preceitos, duas mitzvah, ou duas mitzvot, para o povo judeu cumprir, para ter o mérito de sair do Egito. É exatamente o Rosh Chodesh, o início de um novo mês, e a questão de Pessach, né, que não é Páscoa, não é nem Páscoa romana e nem Páscoa judaica, ok? De uma certa forma se popularizou Páscoa judaica, para mostrar a distinção ou a separação entre Páscoa judaica e Páscoa romana. Mas a tradução não é Páscoa, é Pessach. A tradução é passar por cima, né? Que nós vamos vendo os detalhes aqui para frente nesse sentido aí, ok? Então, capítulo 12. Deus disse a Moshe e a Arão na terra do Egito: este mês será a cabeça, o princípio, Rosh Chodesh, dos meses para vocês. Esse será o primeiro mês do ano para vocês, ok? Então, segundo os ensinamentos racídicos, a primeira mitzvah, que é estabelecer um novo mês, a Torá foi dada para trazer santidade ao mundo. Então, antes que existisse qualquer partícula no universo, Deus já tinha criado a Torá. Então a Torá, ela é realmente para a santidade do mundo, ok? E quando ela foi outorgada oficialmente no Monte Sinai, então foi confirmado o princípio e o propósito divino, que a Torá é realmente para trazer santidade ao mundo. Por isso que a outorga da Torá aconteceu no Monte Sinai, e as duas tábuas, com 5 mandamentos em cada uma, né, perfazendo chamados popularmente 10 mandamentos, né, no hebraico Haserit Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, certo? Então está ali dentro dos 10 mandamentos, 620 letras hebraicas que foram escritas, 613 mandamentos para o povo judeu específico e 7 mandamentos para as nações, para os povos não judeus. Essas 7 leis, conhecidas como as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais, para que o mundo, os povos, tenham mais ética, moral e espiritualidade, para um mundo melhor, ok? Então esse é o propósito divino. Então, a Torá, ela foi dada para a santidade ao mundo. Cada vez que uma mitzvah, cada vez que um preceito, um mandamento é observado, esta meta é trazida a um patamar mais próximo, quando mais outro lugar e mais outros momentos ficam santos. Ou seja, cada pessoa nas suas localidades que cumpre um mandamento, a terra vai se enchendo da presença divina e da luz divina. Vai trazendo santidade para a terra. E assim nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Entendeu? Então essa é a questão. Então a mitzvah faz com que a santidade seja sentida em 2 dimensões, no espaço e no tempo. Mas a maioria dos mandamentos é limitada a um lugar ou tempo específicos. Porém, a mitzvah se estabelece um novo mês, é a santificação do próprio tempo, pois todo momento dentro de um determinado mês é dependente da hora exata em que aquele mês começa. Então está trazendo no tempo santidade, com o Rosh Chodesh. Então, o começo do mês, a cabeça de mês, a entrada do novo mês, também é um momento festivo. Podemos nos reunir para celebrar um novo mês, com as instruções sobre o novo mês, com a leitura de salmos, certo? E celebrar uma confraternização pela nova entrada do mês. Nada impede que você faça isso, nada impede que façamos isso, né? Uma reunião festiva
pela entrada do novo mês. Por quê? Porque estamos trazendo santidade para este mundo com a entrada do novo mês. Ok? O tempo é até mais geral e abrangente que o espaço, já que o tempo foi criado antes do espaço. Nenhum lugar pode existir fora do tempo. Então, a mais genérica de todas as mitzvot é o estabelecimento do novo mês, razão pela qual foi escrita primeiro, a primeira mitzvah, para o povo judeu cumprir. Esse será para vós o princípio, o cabeça do mês, o primeiro mês do ano para vocês, ok? Então, é essa questão que nós temos aqui dentro do aspecto da primeira mitzvot. A segunda mitzvot, ela já fala no capítulo 12, a partir do versículo 3. Falem a toda a comunidade de Israel, quer dizer, Moshe e Aharon, falem a toda a comunidade de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, eles devem tomar para si um cordeiro ou um cabrito, para cada família, um cordeiro para cada casa, para cada família. Se a casa for muito pequena para comer um cordeiro ou um cabrito, então ele pode obter um cordeiro juntamente com o seu vizinho próximo, de acordo com o número de pessoas envolvidas. Cada pessoa será contada para um cordeiro de acordo com a quantidade que cada um consegue comer. Você deve ter um animal perfeito, macho e até um ano de idade. De até um ano de idade. Vocês podem tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Guardem-no para inspeção até o 14º dia do mês. Toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde do 14º dia do mês. Ok? Então, esta é a segunda mitzvah, o segundo preceito, o segundo mandamento que Deus ordena ao povo judeu cumprir, para ter mérito, para poder realmente sair do Egito, ter a honraria, né, o privilégio, o mérito, a recompensa para sair da terra do Egito, ok? Segundo Gur Aryeh, um dos comentaristas, ele fala para nós sobre essa questão, dizendo: o período de 4 dias foi necessário para a inspeção de defeitos. Porém, é difícil aceitar essa resposta, já que não é mencionada numa declaração do Rabi Matia ben Harash, né? O Da'at Zekenim, ele comenta dizendo: sugere que o cordeiro de Pêssar foi pego mais cedo para prover um período de recuperação para a circuncisão. A redenção dependia de 2 mitzvot, a circuncisão e do cordeiro de Pêssar, né? Então, a primeira mitzvah é o Rosh Chodesh, né? A segunda mitzvah é o Pêssar, só que dentro do Pêssar está implícito a circuncisão e a morte do cordeiro, que faz parte de Pêssar, ok? Então, Pêssar é a segunda mitzvah, e dentro de Pêssar está embutido a circuncisão e a morte do cordeiro. Então, era para ser cumprido dessa forma, ou seja, a circuncisão de todo homem judeu tinha que ser feito naquele dia, certo? E a morte do cordeiro. Segundo o Talmud, fala que o sangue da circuncisão foi misturado com o sangue do cordeiro e depois levado para colocar nas vergas e ombreira de cada casa, ok? Então nós temos essa questão aí. E de acordo com esta lógica, os judeus teriam se circuncidado no 10º dia de Nissan, dando-lhes 3 dias para se recuperar. Porém, Rashi escreve que eles se circuncidaram naquela noite, ou seja, à tardezinha do 14º dia. E no dia 15 de Nissan, ele cita o versículo: eu lhe vi se revolvendo
em seus sangues, para mostrar que ambos os tipos de sangue se encontravam ao mesmo tempo. Disso vemos claramente que Rashi, né, ele declara dessa forma aí, né, o sangue da circuncisão e o sangue do cordeiro se juntaram e foram colocados nas vergas e ombreira de cada casa dentro desse aspecto aí, né? Rashi traz também uma outra explicação falando a seguinte questão. O sangue do cordeiro de Pêssar, ele seguramente está, né, está se referindo não ao consumo do cordeiro de Pêssar, mas à ordem de matá-lo e pegar do sangue e o colocar nos 2 umbrais e nas vergas das portas das casas nas quais se comerão do sacrifício. O propósito desse ato era, como escreve Rashi, levar os judeus para longe da idolatria na qual eles estavam imersos. Explica ainda dentro desse conceito Rashi. A declaração do Rabi Matia ben Harash, que foram exigidas 2 mitzvot dos judeus para eliminar o impedimento espiritual, a ausência de um mérito pelo qual mereciam ser resgatados, né? Por isso Deus deu as 2 mitzvot, ok? Então, nesse sentido, há 2 elementos. Primeiro, o envolvimento positivo com boas ações e mandamentos. Isso foi exigido com a circuncisão, que permite ao judeu a entrada em uma aliança com Deus. Então aí nós tivemos a boa ação, que foi o quê? Executar a Brit Milá, a circuncisão, né? E o segundo aspecto é a própria obediência ao mandamento da Brit Milá, da circuncisão. Porém, se ocupar somente com o bem não teria sido suficiente, uma vez que as pessoas ainda podem ter permanecido passivamente presas aos modos da idolatria egípcia. Então, um ato adicional foi necessário para se retirar e denunciar a prática idólatra do Egito. E esta era uma prática que teria que ser pública para que não somente os judeus, mas para que todo não-judeu, e principalmente os egípcios, pudessem ver o ato público da renúncia da idolatria do Egito, que era exatamente o quê? A morte do cordeiro, que era um deus para o Egito, que era uma divindade para os egípcios. Então eles teriam que fazer isso publicamente. Todo o mundo egípcio vendo os judeus matando a sua divindade, matando o seu Deus, né, que era um cordeiro. Não passava nada mais, nada menos do que um simples animal, ok? Então, essa deidade egípcia, o cordeiro, eles mostraram de forma bem clara e pública que não era um Deus, era uma questão de idolatria, e que eles estavam livres da idolatria do Egito, né? Com isso, eles alcançaram um nível mais elevado de total desassociação de seus antigos modos idólatras, né? Então, dessa forma, o mérito dos judeus era o sangue do cordeiro de Pêssar, que significa o mérito do sangue do cordeiro de Pêssar era não a idolatria. Ou seja, amados, resumidamente, a morte do cordeiro no Egito não foi para perdão de pecados. Porque Deus nunca pediu cordeiro para perdão de pecados. Isso está em toda a Torá. Quando Deus pede, entre outros animais que Deus pediu, né, para perdão de pecados, o touro, a cabra, por exemplo, né, um animal feminino, certo? Então, nunca pediu cordeiro, pediu outros animais dentro do campo bovino e do campo ovino, mas no campo ovino geralmente era fêmea e não cordeiro. Então, cordeiro, nesse caso aqui, ele foi sacrificado para sacrificar a idolatria, mostrar claramente pelos atos de todo judeu
que eles não tinham mais vínculo com a idolatria do Egito, porque o cordeiro era uma divindade egípcia. Ok? Então fica bem claro isso daí, né? A morte do cordeiro aqui foi o sacrifício do cordeiro para dizer não à idolatria. Simplesmente isso. Que eles não estavam mais arraigados à idolatria. Ok? Então, amados, né? Este é o sacrifício de Pêssar, né? Como diz aí no versículo de número 26 do capítulo 12, né? E quando seus filhos perguntarem o que esse serviço é para vocês, vocês devem responder: é o sacrifício de Pêssar a Deus, pois ele pulou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando ele feriu os egípcios, salvando os nossos lares. Então isso é Pêssar, pular sobre as casas dos judeus, saltar sobre as casas de cada judeu, para que o anjo da morte não visitasse aquela casa judia. Isto é Pêssar, pular, passar por cima da casa dos judeus. E assim o povo curvou e se prostrou, né, ao ouvir as notícias. Os israelitas foram e fizeram exatamente como Deus tinha ordenado a Moshe e a Arão, né? E assim o fizeram, ok? Então vejam bem, se preparar para a redenção, né? Redenção pessoal. Todo êxodo pessoal de um Egito requer que apliquemos humildemente nossa vitalidade para as boas ações, a oração e o estudo da Torá. E isso está exatamente demonstrado pelas ombreiras e vergas, né, de cada porta de cada lar judaico. O batente direito da porta representa as boas ações. O batente esquerdo da porta representa as orações. E a verga, que vai, né, de atravessado em cima das duas ombreiras, representa exatamente o estudo da Torá. Então, juntos, os três configuram uma visão completa e equilibrada que nos permite cumprir a nossa missão divina de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, né, nós temos aí a porta em si, ela representa a disposição de obedecer à vontade de Deus, já que tal compromisso é a porta de entrada para a nossa participação de forma ativa, junto de Deus, e na nossa retificação pessoal e na nossa retificação do mundo, transformando o mundo. O humilde sopo que era usado para molhar no sangue e banhar, né, pintar as vergas, as ombreiras e vergas, né? Então o humilde sopo que se emprega para aplicar o sangue sobre o batente da porta simboliza a abnegação pessoal que devemos cultivar para sermos receptivos à presença de Deus em nossas vidas. O próprio sangue representa a vitalidade da nossa alma animal, com a qual devemos realizar boas ações, rezar e estudar a Torá. Ou seja, a nossa alma animal, ela precisa ser dominada pela alma divina para que as qualidades vitais da alma animal, que é a força, a determinação, né, o apego com muita convicção, não ter medo de nada e de ninguém para cumprir a sua meta, alcançar o seu objetivo. Esses pontos positivos da alma animal, elas precisam ser trazidas para o nosso serviço a Hashem, dominada pela alma divina, pela consciência divina. Então, nós nos tornaremos o quê? Mais ousados, corajosos, destemidos em vivermos o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, para que nós possamos juntos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Não esqueçam que amanhã, né, nós temos aí o acendimento das luzes especiais de Shabat às 18 horas e 38 minutos. Ok? Então, às 18 horas e 38 minutos,
o acendimento das luzes especiais de Shabat. E a partir das 20 horas e 15 minutos, temos 2 transmissões de celebração do Shabat. Uma pela Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, certo? Pelo seu canal do Facebook, né? Que traz o seu nome. E, ao mesmo tempo, nós estaremos na cidade de Itaporanga, fazendo a celebração do Shabat com um novo grupo que está se associando, né, com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. Então você tem 2 opções tranquilas aí para juntos estarmos participando do Shabat. Desde já, um Shabat Shalom a você e toda a família. Shalom, shalom, até sábado. Lá em Itaporanga, nós estaremos fazendo a tarde com a Torá direto de Itaporanga, junto com o líder local Marco Aurélio. Baruch Hashem.